Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem, mas eu tenho certeza que após você ouvir esse relato de vida, o seu dia ficará melhor, a sua fé ficará muito mais aquecida. Eu sou a Cris Bonano, a host desse podcast Café com Fé, e você sabe que o café e a fé jamais podem se esfriar. Então eu te convido a coar a tua xícara de café e vir ouvir esse relato de vida para elevar o teu nível de fé. Seja muito bem-vinda. Hoje eu estou com uma mulher de um carisma, de uma simplicidade deliciosa. A minha amiga Maristela Amorim. Nos conhecemos no lançamento de um dos livros dela e eu quis trazê-la para o Café com Fé para compartilhar com você das muitas histórias que ela tem para nos contar para aquecer a tua fé. A Mari, só para a gente dar um spoiler aí, ela é empreendedora, ela é palestrante e ela é escritora. E hoje ela veio nos contar seus relatos de vida. Então, Mari, seja muito bem-vinda, minha amada. Que Obrigada. Deus te abençoe, que esses Amém. próximos momentos nossos sejam para honrar e glorificar o nome de Deus, de tudo que Ele tem feito na tua vida. Então, Amém. seja muito bem-vinda. Pode se apresentar. Olá, eu sou Maristela Amorim. Eu sou uma baiana que veio lá do interior. Aí eu até brinco. Lá onde Judas perdeu as botas, lá no finzinho da Bahia. Mas eu estou aqui em São Paulo. Essa terra, uma terra grande, é uma terra próspera, que muitos nordestinos vêm para São Paulo, né, Cris? Sim. E aí estou aqui. Cris, gratidão por esse convite, por estar aqui. Realmente, eu sou uma pessoa simples, humilde, de coração grande. Eu vim para São Paulo conquistar a minha independência, sair daquele casulo que eu ficava lá naquele interior. Eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu vou embora daqui. Aí ela falou assim: filha, se eu fosse solteira, eu não ficaria aqui nesse lugar. Não estou mandando você embora da minha casa, mas você tem a minha bênção para correr e conquistar o mundo lá fora. E eu estou aqui há alguns anos e estou aqui e vim para São Paulo com a fé e a coragem. Gente, vocês não acreditam, vocês vão dar risada que eu vou falar. Quando era lá no interiorzão da Bahia, a gente não tinha televisão. A gente não tinha rádio, um radinho do meu pai. Eu não sabia que São Paulo era tão assim, cheio de. Era rico. Era rico, não existia pobreza em São Paulo. Aí chegou aqui. Cheguei aqui, que decepção. Mas foi bom, muito bom. Que quando a gente vem com tudo fácil, às vezes as pessoas não entendem o que é a facilidade. Graças a Deus que fui muito aparada com meus tios, parentes. E aí eu vim começando a viver o que era realmente São Paulo. Você está aqui há quanto tempo, Mari? Há 32 anos. Já faz um tempo. Faz um tempo, né? Mas o sotaque nunca sai Não, daqui. uma delícia! Eu amo esse sotaque, esse jeito baiano, eu amo. Tá, não pode deixar, porque é a nossa essência, é nosso momento, né? E assim, sempre eu estava indo lá, minha mãe estava lá, eu sempre estava indo para lá visitar, e assim, a gente não deixa o sotaque baiano. E você diz que a sua história começa aqui, né? Gente, essa mulher, ela tem vários livros, que ela é coautora. Mas ela me presenteou com um livro, um dos livros que ela escreveu, Elas Unidas por um Propósito. E aí, eu separei duas frases, Mari, que eu queria que a gente começasse a discorrer sobre isso a partir dessas frases, tá? Você diz assim no seu capítulo que você é coautora: mulher, antes de agir, peça direcionamento e sabedoria para lidar com a situação da melhor maneira possível. Então aqui o seu capítulo tá assim: superando meus medos em busca da fé. Foi o primeiro que você escreveu, superando meus medos em busca da fé. Eu quero que você discorre sobre isso. E no Mulheres Improváveis, né, que tem o seu capítulo ali, que você também é coautora, tem uma outra frase num outro momento da sua vida. Então, vamos começar pelo Elas? Ela faz de um movimento de mulheres multiplicadoras. Sim. Onde fui convidada a contar um pouquinho das minhas histórias. Por que
superando os medos em busca da fé. Sim. Maristela Amorim era uma mulher cheia de medo. E uma dica que eu deixo para você, não foca nos medos. Uhum. Porque todos os medos, quando você coloca na mente, ele acontece. Sim. Por que em busca da fé? Foi onde eu superei meus medos em busca da fé. Mas antes disso, por quê? Eu vou contar só um pouquinho, porque é o nosso tempo. Eu tinha medo de engravidar. Esse era o seu maior medo, Mari? Era o meu maior medo de engravidar. Ah, Eu venho de uma família grande, maravilhosa, amo minha família. Família Amorim, amo vocês. A minha avó teve 14 filhos, minha mãe teve 11 filhos. ah. E a última a não ter filho era eu. A primeira vez eu fiquei grávida. E o medo. Eu chorei de medo de ficar grávida. E o que aconteceu? Ah. Um problema na gravidez. Hum. E esse problema, para minha surpresa, eu não tinha nenhum conhecimento. Uhum. A anestesia não tinha cérebro no meu bebê. Não tinha cérebro. E pronto, não tem membro, não tinha cérebro no osso, não tinha nada. Tinha uma espessura assim na coluna, tinha cordão umbilical todo, não tinha, era malformação. Para minha surpresa. Aí eu fiquei, foi no plano fazendo ali no médico, ele assim, você pode abortar. Ah. Com a autorização do juiz. Ah, tinha anencefalia. Tinha anencefalia. Você estava grávida de quanto tempo quando você descobriu? Eu estava com 3 meses e meio e, para minha surpresa, eu fiquei com a crítica doída mais. Com todos os meus laudos, o juiz me concedeu um aborto. Ah. Eu fiquei 15 dias na clínica, ali na HC. Foi minha tortura. A minha dor maior, quando senti que eu fui assassina do bebê. Era uma menina. Ah. Ia chamar Thaí e Yolanda. Nesse processo, os médicos chegaram para mim assim, vamos induzir o feto para andar mais rápido para o aborto. Cris, como foi doído. Você sabia que ele estava vivo dentro de você. Uhum. E, de repente, aquela agulha desse tamanho, colocou assim na minha barriga. Aí eu vi fez um tremor assim na minha barriga. Eu pegava assim a mão da enfermeira, apertava, e ela começou a fazer a oração e minha barriga paralisou. Ali eu senti que o bebê já tinha ido. Nesse processo todo, aí comecei a tomar Citotec, injectar Citotec para fazer um aborto natural. Meu corpo, meu organismo não reagia. Aí os médicos chegaram e falaram assim, vamos dar alta para ela. Aí vamos dar uma alta para ela e ela entrando em trabalho de parto, ela vem para cá. Você foi? Não voltei para o hospital. Ah. Eu voltei para o hospital próximo de casa. Aí, isso quando chegou à noite, sexta-feira, era 2h da manhã, a bolsa rompeu. E eu voltei, fui no São Camilo, fui lá ao hospital próximo de casa, outro desafio. Quando eu cheguei no hospital, o convênio não entrou em contato com o convênio assim, nós precisamos entrar em contato com o convênio, pegar autorização. Não conseguimos. Aí, era pagar, acho que um cheque, calção, uma média de 5 mil na época. E eu assim, não temos esse dinheiro, não. Não temos esse dinheiro para pagar esse cheque. Voltamos para casa com essa bolsa estourada, depois, madrugada, pegamos e voltamos e concedeu essa parte. Mas tudo bem, cortando assim, passou 6 anos. E eu assim, eu vou ficar grávida. Conforme o Joaquim, né, que era o meu esposo, falou assim, ele gostava muito de criança. Eu via o desejo dele de criança. Eu peguei, fui no médico, passei aquele processo e o medo de ficar grávida. Esse seu medo vem de onde, Mari? Você acha que desses muitos filhos da avó, da sua mãe, passou por escassez e aí aquilo te travou? Você acredita que seja isso? Eu acho que sim, eu acredito que seja da escassez. Ah. Porque naquela vida que eu vivia lá na Bahia,
A vida da minha mãe, tudo aquele movimento todo, eu não queria isso para mim. Você não quis replicar Eu não isso. quis. Não quis repetir a mesma história da minha mãe. Sim. Você entendeu? Aquele minha mãe com muitos filhos e tudo, e eu ficar grávida? Para quê? Para que tanto filho? Ah. Aí ela pegou, aí eu Na sua ficava. primeira gravidez, você teve esse Esse problema problema. dessa gravidez que foi dessa maneira, né? Aham. E aí o seu esposo querendo que Um você filho. engravidasse. É, E exatamente. aí o medo tomou conta de novo. O meu tornou tomar conta. Mas mesmo assim, com minha pequena fé, Hum. eu peguei assim, eu vou ficar grávida. Fiz uma surpresa para ele. Fui lá, fiz todos Exames. os exames, tá tudo ok. Tomei uma injeção, uma vacina antes de ficar grávida. Sim. Aí veio meu filho, o primeiro. Hoje ele tá com 25 anos, o Juan. Eu falo que é o meu milagre. Porque e o medo de fazer a primeira ultrassom e acontecer. Igual. Todos os dias, obrigada, Senhor, por meu filho ser perfeito. Aham. Obrigada, Senhor, por ele ser perfeito, os dois. Sim. Depois de 4 anos, eu fico grávida de novo. Só que essa gravidez não estava bem planejada. Sim. E o medo dele acontecer novamente. Mas graças a Deus, são 2 meninos. Eu honro todo dia a vida deles. Agradeço todos os dias, ajoelhada ali, agradecendo eles. São meninos bons, são meninos educados, Uhum. trabalhadores, meninos que honram sempre a vida do pai e mãe. Que São meninos bênção. bons, são meninos família. São meninos família. Que bênção. Aí assim, tá meus filhos lindos, maravilhosos, com um de 25, o Juan, e 20, o Guilherme. Então esse momento da sua vida do medo, né? É muito Um dos verdade medos. isso, porque na Bíblia, o livro de Jó, diz assim, né? Aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Exato. Aquilo que eu temia me sobreveio. Então o Jó, ele era, na época, o sheik, né? Ele era o homem mais rico. E ele tinha medo de perder tudo aquilo, perder os filhos. E ele fala, ele mesmo relata, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, o que você temia te sobreveio, né? Veio a Exatamente. você. Só que você passou por tudo isso e o medo fazia parte da vida da Maristela. Fazia. Quando que isso tudo foi ressignificado? Ele continuou um pouco ainda na escassez, esse medo. Dentro desse pretexto da perda do bebê, Sim. eu continuei me criticando e me acusava como assassina. Entendi. Aí foi outra superação. Você Sim. acredita, querida, que eu me culpava? Eu me criticava, Imagino. eu me julgava. Eu tinha um julgamento incrível. Aham. Entendeu? Porque eu considerei essa decisão. Eu falava que porque eu decidi isso, entendeu? Aí eu peguei e fui indo, essas superações. Eu era muito católica, eu voltei para católica, depois eu fiquei um pouco, voltei, eu fui treinar cristã, voltei. E 2022 eu me fiz o auto-perdão. Uau! Eu fiz meu auto-perdão e essa crítica, esse julgamento que eu fazia em mim sumiu. Olha que tanto tempo, hein? Graças De a 94. Uau! 94 que aconteceu esse episódio. Para 2022 que eu fiz Então, meu quase 20 anos você ficou paralisada, travada, porque aquilo que você temia chegou até você, você passou por tudo isso e se sentia culpada. sentia culpada. A culpa te paralisou por quase 20 anos. Por isso que a gente nunca devemos colocar o medo em primeiro lugar. Sim. Nunca devemos colocar o problema em primeiro. Aprendi isso depois que eu aceitei Jesus. Uau! Foi através do Guilherme que ele começou a frequentar a igreja. E ele disse, mãe, essa igreja a senhora vai gostar. Aí ele me levou, me apresentou à igreja, aí eu estou nessa caminhada.
que eu fiz o meu auto-perdão, que eu comecei a me ressignificar, me encontrar de verdade, entendeu? Ter mais intimidade com Jesus, que não tinha. Engraçado, né, Mari? A gente, quanto tempo ouvindo o teu relato de vida, passa um filme na cabeça da gente, né? Porque Hum, eu já imaginei várias mulheres que eu conheço, até eu mesma, assim, momentos de medos que nos paralisam. Você ficou hum, paralisada por medo e depois do medo pela culpa. Olha preocupa. quantos anos de vida perdido por sentimentos que estão só dentro da tua cabeça, Exatamente. né? Uhum. E aí, quando você coloca isso diante do Senhor, eu achei bonito você falar o auto-perdão. Ninguém fala disso, né, Mari? Não. Às vezes a gente acha que precisa liberar o perdão para o outro, e temos mesmo, né? Uhum. Pedir perdão, liberar perdão, mas o auto-perdão, você se auto-perdoar, que coisa mais linda. Fala mais disso. Como que foi isso, esse momento, assim? É, do meu auto-perdão. Sim, Eu vou iniciar como eu iniciei o meu processo de perdão. sim. Meu processo de perdão, porque eu também tinha uma crença dentro de mim. Ah, Eu me sentia rejeitada. ah, Você acredita? Eu me sentia rejeitada. Mesmo ela me autorizando, me abençoando, eu senti rejeitada pela minha mãe. E eu também soube perdoar a minha mãe. uau. É muito importante. Eu acho que palavras, perdão e gratidão, Uhum. ela tem que estar ali junto. Sim, O perdão e a gratidão, o sim, perdão e a gratidão. Porque você perdoa, você vive com mais leveza. sim. Porque quando eu aprendi a perdoar a minha mãe, que aí depois eu também fiz um perdão para Deus. Sabe que eu fiquei revoltada uma vez com Deus? Eu fiz também, perdoei para Deus. Que lindo você falar isso, Mari. As pessoas Porque não têm coragem de falar isso que você está falando. Olha, é, de medrosa hoje eu te falo que você é corajosa. Porque muita gente que senta aqui fala que não colocou Deus no banco dos réus. E você acabou de falar que colocou. coloquei, sabe por quê? Na Ah, gravidez do Gui, ah, aconteceu um episódio e eu fiquei grávida. ah, E eu não era um momento, dentro de mim, não era um momento de eu ficar grávida. hum, Aí eu fiquei grávida. hum, E eu disse, Jesus, como que eu vou ficar com esse menino grávida? Depois os acontecimentos, aí eu fiquei revoltada. Aí aham. tinha uma amiga que falava assim, Mário, eu vim fazer oração com você. Aí eu falava para ela, Hilda, só você começou as orações com seu Deus. Você falava? Eu falava. Ah, Eu falava isso para ela. ah. Mas, depois foi tudo, O tempo foi o tempo foi passando. passando. E aí, quando eu encontrei Jesus, dentro de uma dinâmica, Ah, quando eu descobri a inteligência emocional, sim. um dos momentos ali, eu tenho um relato. Quando é que você ficou revoltada com Deus? Foi esse momento, porque a minha gravidez, minha vida virou um tormento. Porque eu estava no auge, eu estava fazendo faculdade, a casa tinha caído, que eu brinco que tinha até Sim. discutido com o esposo, né? E aí eu fiquei grávida. Como que eu era para ficar grávida? Aí depois eu vim com a gravidez, com 3 meses e meio, eu Hum, fiquei paralisada, eu não podia andar. hum. A gravidez de alto risco? Minha ca Você acredita? Aham. Na terceira gravidez. Nessa época eu vendia Natura. Hum. Minha casa foi dezembro. Eu lembro como hoje, dia 7 de dezembro. Minha casa estava cheia de Natura para me vender. Sim. E eu não tinha E dinheiro. você ali Eu paralisada. paralisada. Eu não tinha dinheiro para investir, comprar estoque. Eu comprava pela minha capacidade, eu corria para vender. Sim. E de repente, Maristela, você não pode sair de casa a partir de hoje só para vir num consultório Hum. Você com todo aquele estoque. com tudo aquele estoque. Aí foi quando aconteceu a minha revolta com Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Sim. Aí eu aprendi, não é por quê, é para quê. Yes. É para É quê. isso. É para quê. Aprendi essa palavra, para quê. Mas tudo Deus coloca a mão. Aham. Juanzinho de 4 anos ia até o portão, me ajudava, Ah, fazia aquilo. É outro menino, ele me fez tudo 4 anos. te ajudou a vender. Me ajudou bem.
Mas foi bom, assim, tudo é válido, tudo vale para o nosso crescimento. Sim. E sabe uma coisa, Mari? Deus, ele. Toda essa dor que você passou era a dor do seu propósito, né? Do seu É, ministério, para você estar aqui ministério. hoje contando. E Deus não chama desocupado. Deus chama a mulher que está com a casa cheia de natura para vender, paralisada. Deus não chama gente desocupada para servi-lo. Não serve, Pode olha. ver todos na Bíblia. É Pode ver verdade. todos. Gideão estava trabalhando, malhando trigo, quando Deus chamou ele de valente guerreiro. Davi estava indo levar marmita para os irmãos para destruir os filisteus. Quando ele, levando a marmita para os irmãos, viu Golias, foi lá, atirou a pedra, que nós conhecemos a história, É. né? Uhum. Então, cada um estava ali. José, eles estavam também servindo o pai Jacó. É. Quando aconteceu toda aquela traição com os irmãos, foi para injustamente Injustamente. preso, foi para a cela, né, injustamente. Lá na cela ele tinha sonhos, ele fazia profecias, Deus não chama desocupado. É verdade, Cris. Então você estava no momento ali. E quantos sentimentos, né, Mari? Rejeição, Sentimentação, medo, medo. escassez. E gozado, tu, Cris, onde está esse sentimento? Quem colocou esse sentimento dentro de você? Você mesmo. Sim. Você mesmo. É, eu aprendi que, lá em Jeremias, eu leio esse versículo, eu falo assim para todos: leia ele e reflete nele. Qual? Jeremias 1:5. Hum. Porque Deus, quando fez você, ele fez linda, maravilhosa, pura. E quem colocou essas mazelas dentro de você? Você mesmo. Uhum, Você não veio com esse sentimento de escassez, de rejeição, uhum, de inferioridade, uhum. sabe? Aquelas crenças que o pessoal colocou dentro de você, eu até brinco, Deus fez tão sábio a gente, ele colocou 2 ouvidos nós. Uhum. É entrar e vazar. Ah, Porque se quantas crenças que o pessoal fala assim, você não presta, você é burro, você é isso. sim, E o que nós fizemos? paralisamos, Paralisamos, colocamos, absorvemos. absorvemos. Ou desce aqui pro coração, que vai pra emoção, e outro vai pra razão. Sim, E ele fez o quê? Se você ouvir uma coisa, você é burro, você é isso, você faz o quê? Vaza. sim, Você não coloca ele para ficar dentro de você. Por isso que perfeito. aquele versículo, Deus, desde o ventre da barriga da sua mãe, Deus já tinha prometido para você Uau. a abundância, a prosperidade. Você que colocou as mazelas dentro do seu coração, dentro da sua razão, tira isso. Sim. Não faz sentido colocar essa escassez dentro do nosso coração, da nossa mente, da Uhum, sua incapacidade. Por uhum. que você não nasceu para isso? Você nasceu para transbordar, É isso viver aí. em vida de abundância. É isso que eu aprendi. É essa minha caminhada. É essa caminhada que eu estou fazendo. Que lindo. Porque se eu vou parar nas minhas dores, a minha dor maior de quando eu ressignifiquei a minha vida para Deus foi 2024. É, Nossa, 2024 foi um ano de crescimento. que bênção. Então, em 2022, você fez Conhecimento, esse, essa andada. sim, e o auto-perdão, que eu achei lindo quando você falou, né? O auto-perdão, e assim, quando você colocou Deus no banco dos réus, depois você teve um momento de perdoar Deus. Olha Perdoar que Deus. é surreal a gente falar um negócio desse, né? Mas às vezes a gente precisa sentar e falar: Deus, eu te perdoo porque você me fez eu nascer nessa família disfuncional, eu te perdoo porque eu perdi meu filho, eu te perdoo porque eu perdi minha empresa. Não é assim? A gente tem Exatamente. que é surreal, mas é necessário para a gente não paralisar e continuar, né, Mari? É porque quando eu fui essa dor, quando eu perdi o bebê, eu já me julgava, eu sou Sim. incapaz. Eu venho de uma família grande, a minha avó teve 14 filhos, minha mãe teve 11, e tudo perfeito. Eu sou burra. Eu não Eu não mereço. mereço. Eu chamava de burra porque eu me chamava porque eu julgava, eu me julgava. Sim. Eu era incapaz.
Aí tinha aquela, passando burro sem cabeça, como não tem cabeça? Olha o julgamento que eu fazia comigo mesmo, que eu era incapaz. Aham. E ainda se julgar por ter feito o que fez, que foi autorizado pela justiça, porque bebês anencéfalos, né? É, Eles são autorizados pela justiça, porque ele vai sobreviver horas, exatamente. né? Ele sobrevive horas. E você fez esse auto-perdão e toda essa ressignificação com Deus. Isso foi 2022, Lu? Mari, A Mari. o auto-perdão foi em 2022, que eu comecei a fazer o auto-perdão de mim mesmo Aham. e de Deus, foi esse processo Da sua da minha conversão e tudo conversão e mais. tudo mais, porque o 2023 foi quando eu disse, era outra que, tipo assim, eu frequentava a igreja, falei assim, ó, você tem que ser batizada e tal, e eu disse, Ah, não, batizada eu já fui batizada por água do Espírito Santo. é. E foi 2023 quando eu fui batizada mesmo, fui escrever lá no livro da vida. Tá. Entendeu? E aí, foi quando você deu start também que você foi convidada para escrever o Elas. Elas. Tá. Entendeu? Eu vou com elas. Porque tudo é quando o propósito, assim, vencendo os medos no propósito da fé, Ah, porque eu comecei a tirar aqueles medos que eu tinha de incapacidade, de escassez, sim. entendeu? Aí eu fui, escrevi elas. Você foi convidada pela Selma, né? Para Do Selmas. Elas Unidas por um Propósito, escreve esse daqui. Isso foi 2023, foi só o início. Só o início. Aí veio as Mulheres Improváveis, Sim. que essa aí, o dia do lançamento dele, ele precisa ser relatado. Ele foi um desafio, o dia desse lançamento O lançamento do dos Improváveis. Improváveis. O que eu estava presente foi no Mensageiras, Foi no Mensageira, que você é prefaciadora. que é esse Tá. aqui, que é para No- faceadora. eu falei Lu, desculpa, porque a Lu, que eu já entrevistei aqui, está aqui filmando também. Ela está aqui dentro do estúdio hoje. Mas, Mari, me conta esse dia. Enquanto você me conta o que aconteceu aqui, eu vou passar um café para nós. Ah, legal. Porque, como disse a Selma, rainha coa café para rainha. Ai, que legal. Então, assim, de uma mulher improvável, de uma mulher que não tinha nenhum conhecimento, ela já escreveu Pedro, liga para mim. Elas, Unidas por um Propósito. Aham. Mulheres Improváveis. Hum. E aqui tem outro que não está comigo, que eu acabei emprestando para uma pessoa, né? Que Tá. pegou a embaixadora do reino. Depois eu fui convidada. Primeiro, prefácio, Elas. Uhum. Depois, Elas superando essa aqui. As Improváveis. Tá. E essa aqui. Então, Essa todos esses você é prefaciadora. Sou E prefaciadora. esses que vocês. O Elas e o Improváveis. Então, eu quero que você me fala no dia do lançamento desse. Que a gente estava conversando nos bastidores. Quando você ia começar a falar, eu falei, me conta lá dentro do estúdio. Então, essa aqui foi o dia desse grande lançamento. Eu estava com tudo posto, roupa, o salão marcado, tudo ali, tudo prontinho para o grande lançamento, porque aqui são 40 meninas. 40 coautoras do Coautoras Improváveis, né? Improváveis. Esse livro Tá. aqui foi um livro assim que a gente estava com muitas emoções de acontecer. Tá. Incrível que pareça, e as palavras têm poder. Na Hum. sexta-feira, era uma sexta-feira, a gente estava fazendo um Zoom. A Selma foi e falou assim, falando, e toda uma vez tinha reunião, a gente estava aquelas emoções, chorava, né? E eu Uhum. ainda fui falar assim, nossa, amanhã é sábado. Vai ser um rio de choro. Um transbordo de choro. Que era o dia do lançamento. Que era o dia do lançamento. Foi em Alphaville esse? Esse em Alphaville. Tá. Todos os livros da editora Soares é em Alphaville, que é diretamente Tá. com a editora. Aí você se preparou e falou isso. Eu preparei, falei isso. Sábado de manhã, levantei, bonita lá, toda ansiosa, já tinha marcado o salão. Não lembro de cabeça qual era o versículo de Jeremias, mas eu estava lendo Jeremias. Estava até no celular, lendo ali na árvore. Depois eu vi lá uma mensagem do meu irmão, né? O irmão Isaac, né? Assim, depois eu volto lá. Aí quando eu terminei de fazer minha oração, eu peguei e puxei lá no grupo do irmão. Aí ele foi e falou assim: o Isaquinho estava com dengue e partiu. Menina, disse, como? Partiu?
E eu falo, Covid não deixou dor marcada em nós, nossa família. A dengue deixou. Um menino de 26 anos, professor de educação física, atleta, lindo, maravilhoso, que eu lembro ele assim no meu colo, 26 anos. Eu só fiz assim, peguei e liguei. Isaac, é verdade? Não precisou nem responder. Eu já vi o eco da minha cunhada no fundo. Isso era antes das 7 da manhã. Aí assim, não pode. Ali, acabou. Acabou o lançamento, acabou tudo. Aí, Juan tava sentado no sofá, Juan era muitos amigos dele, né? Aí, Juan, esse Juan, Isaquinho, aí ele já olha pro menino e já ficou com medo, que ele estapalou, né? Ficou assim com medo. Aí, disse, não, mãe, pode ficar tranquila, vai lá dar uma força pro pai, eu tô bem e tal. Meu irmão, ele partiu, né? Aí eu corri O e seu vim, sobrinho. meu sobrinho. Aí eu vim pro aqui Santa Casa e tudo. Gente, por isso que eu falo que a gente não podemos Não. focar na dor. Eu tinha levado um tombo que eu tinha levado na Bahia, eu não tava nem conseguindo andar direito. Hum. Com outra dor, essa dor minha que eu tava sentindo no meu cóccix, sumiu. Sumiu. Não fez, sumiu essa dor. Que eu corri pro hospital para ver meu irmão, minha cunhada. Sumiu. Aí eu falei pra Lê assim, Lê, fala pra Selma que eu não vou pro lançamento, aconteceu, meu sobrinho faleceu, tudo assim, assim, assim. Porque dentro da família de Carmelita, que é minha mãe, só tinha falecido meu pai, que já tinha 34 anos atrás, e minha irmã. Nesse meio tempo, só 2 cunhados que faleceram, a família estava toda tranquila, não tinha falecido assim pessoa. Já tinha falecido vó, tia, mas uma pessoa tão próxima foi meu sobrinho, No dia do lançamento do seu livro. o dia do lançamento do livro. Você foi? Aí tá, boa pergunta, você foi? Aí eu fui, e assim, eu não vou. Desmarquei tudo, não vou, não vou. Aí que foi 11 horas da manhã, a Selma me liga. Ela falou assim, eu tô sabendo tudo, assim, Selma, eu não vou. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, você vem, porque o propósito dele encerra hoje Nossa. e o seu Uau. tá começando. Uau. E eu assim, como que eu vou, tá? O seu propósito dele encerra hoje. Ele foi um grande menino, era um menino de ouro. É um menino assim, Cris, aonde ele via coisa errada, ele chegava para você e conversava. Ele te aconselhava. Se um amigo dele estava fazendo alguma coisa errada, ele chegava, olha, não pode fazer, não pode, vamos conversar. Ele não admitia droga. Que palavra poderosa que a Selma te mandou. Aí eu conversei com a minha outra prima, eu falei assim, Mari, como eu enterro você amanhã, dá para você ir. Você vai, e você fica, e você volta. Sim. E é assim eu fiz. Mas aquele preparo que eu tinha, eu cheguei lá no lançamento toda maravilhosa, né? Os olhos inchados, tanto chorar, tudo. Mas o que aconteceu no dia do lançamento? As Mulheres Improváveis. Aí eu peguei a minha marca Mulheres Improváveis. Tá. Porque a partir desse veio mais um e veio a coautoria. E eu estou agora lançando o meu movimento junto com Mulheres Multiplicadoras. Que linda, Mari. Que Entendeu? linda. Por isso que eu falo, 2024 foi um ano assim de superações. Aham. Foi um ano que eu fiz perda material, que eu perdi um carro, roubaram um carro, Aham. mas eu agradeço porque meu filho não estava presente. Uhum. Perdi um carro, perdi umas tias queridas, falecimento, meu sobrinho. Aí veio o processo da minha mãe, dores na minha mãe. Minha mãe levou um tombo, quebrou o fêmur. Aí já veio a dor da minha mãe. Viajei 3 vezes para Bahia, porque da minha mãe. Uma foi no aniversário dela, Aham. de 90 anos. E 2 vezes eu voltei porque ela estava doente. Você vê, você fez as suas melhores coisas no seu pior momento. Exatamente. Eu participei de lançamentos. É.
E foi esse aqui. Foi até esse Esse você Improvável também. com Propósito, foi quando eu fui em agosto Ah, para Bahia, e foi lançamento desse aqui. Eu falei assim, gente, não vai dar pra conseguir. ah, Aí, sabe quem é esse aqui? ah. É da nossa amiga Lu. Aham. Aí eu fui para Bahia, voltei, parei em Minas Gerais, participei desse lançamento, aí voltei para São Paulo. Uhum. Foi um ano desafiante, 2024, mas um ano de crescimento. Pois é. É, sabe, Mari, eu falo isso todos os episódios, né? O Café com Fé nasceu desse momento meu. Que O legal. podcast nasceu desse momento de luta, de dor, de não saber o que fazer. E eu falei, chega. Quando eu dei o basta, eu falei, agora é momento de fazer as melhores coisas no meu pior momento. E como Deus tem me conectado a mulheres incríveis que elevam, têm elevado o meu nível de fé. É, E você citou Jeremias, né? E todo episódio eu também cito Jeremias, porque para mim ele é o profeta, é o meu preferido, porque ele foi o profeta mais incompreendido do Antigo Testamento, porque ele falava para um povo que não queria ouvir. Então ele foi é. muito corajoso ali. Muitos pastores falam, né, o profeta chorão, mas não era para menos, né? Todos Aham. viravam as costas para Jeremias. E no momento ali do cativeiro da Babilônia, quando o povo de Israel é levado para a Babilônia, Jeremias pranteia e ele fala um versículo chave desse podcast, que é: devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Porque, o Mari, várias vezes você citou aqui várias dores, né? Vários Uhum. sentimentos de dor. Medo, rejeição, culpa. Só que para você caminhar, você também não precisou de lembrar de coisas boas, você também se emocionou quando você falou o nascimento do Juan, o nascimento do Gui. Não tem bênçãos no meio do caminho também? Sim, E bastante. quando você falou, achei muito interessante, quando você falou que você estava com dor, né? E quando você soube da notícia, você se prontificou aí ao hospital e tá ali amparando a tua cunhada e o teu irmão, que você nem lembrou da tua dor. Então, quando a gente põe o foco na dor do outro, a nossa dor passa. Não é verdade, É Mari? verdade. É Isso é verdade. muito verdade, né? Às Uhum. vezes a gente fica só na nossa dor e a dor do outro. O que que é uma dor no cóccix perto da perda de um filho? Nada, 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 né? nada, E nada, aí a nada. sua dor cessou quando você se doou para o outro. Então é muito disso, né? Eu aprendo com esse seu relato que Uhum. para a gente tirar o foco da nossa dor, de fato, literalmente, tirar o foco da nossa dor e pôr na dor do outro. Foi o que Jesus fez, né? Exatamente. Jesus tirou o foco das dores dele para pôr no outro. E foi quando ele se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar. Ô, Cris, no dia do velório do meu sobrinho, eu achei algo muito estranho, muito. Como poderia falar? Parece que era uma celebridade que estava ali, De ves- tanta de gente. tanta gente. Vou coar o café para nós enquanto Ah, que você fala. delícia! Café com fé, ó, Café gente. com fé, coadinho na hora. Olha que show. Aí, Cris, aí foi no momento do enterro. Hum, Aquele monte de gente. hum. Eu falo, minha cunhada, com aquela dor dela, ela não percebeu. Mas eu percebi. Como que Deus faz as coisas certas. Quando nós saímos ali da capela Hum, ao o túmulo, hum. carregando o corpo dele, um monte de pássaro. Pássaro cantava, pássaro cantava, que eu não sabia andar onde tanto pássaro, aquelas gaivotas. Cantava, 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 cantava. No momento que o caixão desceu, cessou. O Nossa, silêncio. uau. Eu. O silêncio, silenciou. Mas estava vibrando Um coral, no coral. um coral, O porque coral. foi isso que a Selma falou no dia. O propósito dele se encerra hoje. O Se encerra. seu estava só começando o Começando. lançamento do seu livro. Começando do meu livro. Nossa, que incrível ouvir todo esse relato, Mari. Entendeu? Um relato de Foi dor, dor, mas que também virou teu vira o propósito, meu propósito. né? E outra dor que eu atravessei, como eu falei, Aham. não falei pra você, que foi um ano de dores, perdi minhas tias e tudo, onde minha mãe, de 90 anos, caiu, quebrou o fêmur, e Uhum. veio a dor da perda da minha mãe. Sim.
a minha mãe entrou nesse processo. Uma mulher de 90 anos, nunca sabia que era ficar internada, de dores. Aí foi quando, 90 anos, ela quebrou o fêmur e ela ficou 20 dias, depois perdeu. Eu falo outra coisa muito importante, do ouvido. Você lembra que eu falei do ouvido, dos ouvidos? Sim, um ouve e outro vaza. Dia 23 de dezembro, uma sobrinha minha, porque a minha família é grande, viu, gente? A minha família tem mais de 70, Carmelita deixou um time. Uma sobrinha foi e falou assim pra mim, pessoal de São Paulo, minhas tias, se vocês quiserem visitar a avó em vida, ela tá fraquinha, mas ela tá bem. Se vocês quiserem visitar ela em vida, vocês venham visitar. Senão vocês saem daí correndo para visitar ela dentro do caixão. Isso, dia 23 de dezembro. Ouvir é muito bom. Ouvi muito, ouvi bem. Nunca passei um Natal contra o fluxo, aquele pessoal com aquela alegria, e eu indo ao contrário comprar uma passagem. Eu cheguei na Bahia, eu consegui a passagem, chegamos na Bahia, e quem estava aqui, todos nós fomos, 3 nós fomos, 4, 3, eu mais 3. Nós doamos o tempinho nosso para ela. E dia 1º de janeiro ela faleceu. Mas ainda eu falo assim, eu pedi perdão, graças a Deus. Deu tempo. Não, bem antes eu fiz Sim. perdão para ela. E outra coisa, eu fui grata. E eu sou muito grata e muito honrada e privilegiada. Com 57 anos, ter a presença dela do meu lado. Só tenho que agradecer. Nós só temos que agradecer, porque foi uma grande mulher. Foi uma grande mulher. Que bênção que você fez toda essa ressignificação lá atrás, né, Mari? Que bênção que isso aconteceu. Deu tempo de tudo isso, né? Deu tempo de tudo isso. Olha, eu já coei o café e aqui a fé não pode esfriar. A minha fé tá quente, mas o café não pode esfriar. Prova Que delícia. o café com fé. Vamos lá fazer um brinde. Vamos brindar. O propósito do café. É isso aí. Veja se gosta, ô Mari. Delicioso. Forte, gostoso, sem açúcar. Sem açúcar. E você que está nos assistindo, se quiser provar desse café, acesse o link aqui na bio do meu Instagram, que você vai poder provar do café com fé. E para você, Mari, o presente do café com fé. Ai, que delícia! Café com fé. Olha, eu vou saborear. Quando chegar em casa, com a família. Isso. E nesse momento que eu falo aqui, devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. É isso, né, Mari? A gente ouve história de dor, mas às vezes fazer esse pit stop e falar, eu passei por tal dor, por tal caos, mas em tudo o Senhor me abençoe e tem cuidado de mim. E aí a gente vai enchendo nosso coração de esperança. Devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E o que nos traz esperança? É isso, é lembrar de um Deus que cuidou de você quando você se sentia rejeitada, quando você passou por medo, nos seus lutos, nas suas dores. Ele não cuidou de você? Cuidou. Então você trouxe à tua memória tudo isso que te trouxe esperança. Então foi muito gratificante para mim, maravilhoso ouvir tudo isso, saber de uma mulher simples do interior da Bahia, que hoje já prefaciou 4 livros, 3 com esse, já escreveu, é coautora, é uma mulher que inspira outras mulheres, a sua simplicidade me encanta, Mari. Sabe, esse seu sotaque gostoso, a sua simplicidade, e enche meu coração de alegria. Ai, gratidão. Sabe, e isso, Mari, falar para essa mulher que está nos ouvindo, às vezes você tá aí no seu caos, né? E você fala, eu não mereço, eu não tenho uma história para contar. Tem sim. Todas nós temos uma história de dor. Às vezes você pega uma adolescente de 14, 15 anos, ela vai ter uma história de dor. Talvez ainda não tenha ressignificado aquela dor. Precisa de um tempo mais ainda, né? É verdade. Mas você falou algo que também me alegrou muito, Jeremias 1:5, né? Te conheço desde o ventre da tua mãe. E quando Deus nos idealizou, ele é o nosso idealizador, nosso mentor, nosso palestrante. Deus é tudo isso para nós. Quando ele nos criou, ele nos encheu disso, de uma mente próspera,
né? Muita abundância. Muita abundância, bilhões e bilhões e bilhões de células fazendo tudo funcionar. Enquanto a gente está conversando aqui, está tudo funcionando em perfeita ordem. Olha que Deus abundante, extravagante, e a gente não toma posse disso. A gente fica Exatamente. guardado na nossa dor. Ah, eu tô aqui, não tenho dinheiro para comprar um creme da Natura e revender, eu não tenho dinheiro para fazer um brigadeiro e vender, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mulher, você tem bilhões e bilhões de células aí, todas organizadas, fazendo você nos assistir. Você está respirando, faz assim, ó. Funcionou? Oh, É porque tá aí tudo funcionando. Deus te criou perfeita. Toma posse de Jeremias 1:5. Amei que você citou esse versículo. é Toma bom. posse disso. Deus te fez com tudo prontinho para você derramar abundância na vida do outro. Se você for pesquisar e fazer uma autoanálise, você tem muito para doar, não é, É Mari? verdade, tem sim. Hoje, com toda a ressignificação, Maristela Amorim, vou deixar aqui meu legado. Amém. O meu legado. Maristela Amorim é escritora. Maristela Amorim hoje, ela é corretora de imóveis. E eu falo uma frase: eu conecto com você para realizar o seu sonho. Realizando o seu sonho, eu também realizo o meu. Sim. Entendeu? Hoje também eu estou conectando com você para que você criar a sua história. Você também participar de um livro e Sim. contar a sua O história. meu já tá no forninho, gata. Então, ó, tá quentinho já. É Sim. porque eu estou aí fazendo aí, ó, Mulheres Unidas por um Propósito, Mulheres em Ação, Mulheres Isso. Leoas. Eu estou aí, ó, conectando com mulheres para contar a sua história, deixar o seu legado. Uhum. Conecta comigo, que você vai contar a sua história, deixar aquela Uhum. história para edificar outras mulheres. Sim. Porque tem muitas mulheres que ela fica paralisada com a sua dor. Tem Uhum. muitas mulheres que ela só encontra a palavrinha assim, olhando para o seu próprio umbigo. É o que a gente falou tudo aqui. Então, mulheres, homens também, Sim. adolescentes, conecta com mulheres. Porque você vai contar suas histórias, Sim. você vai deixar um legado. Amanhã, o seu neto, seu bisneto, vai falar assim, nossa, ele contou a minha história. Teve coragem de coragem de contar essa contar. dor dela. Exatamente. Isso mesmo, é muito lindo. E uma frase, deixar outro legadinho aqui. Para que você ficar chorando? Se o outro, se você chora, será que o próximo vai te secar suas lágrimas? Sorri. Sorri que a vida, ó, é linda, maravilhosa. Mas não cria o lixinho interno. Joga ele para fora. Aonde você joga esse lixinho para fora? De joelho. Perfeito. Joga lá, nos pés da cruz, lá embaixo dos pés da cruz. Porque ele dentro de você, ele só vai transbordar uma lixeira. E lá dentro, lá embaixo, aliás, dos pés da cruz, no Calvário, Jesus levou tudo para você. Jesus levou as suas mazelas, Jesus levou as suas dores, as suas imperfeições. Para que você vai ficar chorando se Jesus morreu na cruz para te salvar? Perfeito. Não curta a dor. Não curta a dor. Essa é a mensagem que eu deixo. Amém. Não curta a dor. Eu ia pedir para você, você se antecipou. Eu ia justamente falar, Mari, olhando para aquela câmera, se você tivesse que deixar um último recado para essa pessoa que está nos ouvindo, o nosso público, né? Café com Fé é muito mais feito de mulheres. E você já mandou o recado. É isso aí. É isso aí. Coisa mais linda, não se ater à dor. Não tem a dor. Então você já mandou recado. Você quer falar algo mais nesses nosso 1 minutinho restante, olhando para aquela câmera? Você já mandou o recado? Já mandei o recado, então vou Nessa câmera. nessa câmera. É. Então, eu vou fortalecer. Superando o medo em busca da fé, você é maior. A sua fé é maior. As suas dores é igual um grão de areia. Ou mostarda que é menor. Aumenta a sua fé. Ama mais Jesus. Ama mais Deus. Eu tô me arrepiando toda aqui. Bem. Porque quando você paralisa na sua dor, você tá morrendo ali com a sua fé. Então, um beijo no coração de vocês. Ama mesmo. Coloca assim, fé é a maior coisa que existe grande na nossa vida. Amor, perdão
e gratidão. Um beijo imenso no seu coração. Coisa linda. Terminou com uma bela de uma baiana. Sotaque delicioso. Foi uma honra te ouvir. Teve Cris, muita coisa aí que você falou que eu não sabia e que eu tô bem impactada. Cris, gratidão por esse Obrigada. convite. Obrigada, amor. Gratidão por a confiança. Que eu nem. Olha, é grande mesmo. Gratidão mesmo. Obrigada. Que Deus honra sempre a sua vida. Deus está aí, ó, proporcionando mulheres grandes na sua vida aqui. Que esse podcast ele vai fazer igual um foguete. Tchu, subir. Amém. Menos esperar. E Café com Fé, ele não vai ficar só em São Paulo. Amém. Ele vai, ó, transbordar. Amém. Deus te abençoe. Muito Amém. obrigada. Daqui até depois do fim. Exatamente, o Amém, propósito, a amém. propósito. E você que nos ouviu até agora, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, sua fé já está em outro nível depois de ouvir todo o relato dessa mulher. Você já sabe que o café e a fé jamais podem se esfriar. Então, eu te agradeço por vocês ter estado conosco nesse momento de acolher a dor do outro e ouvir a ressignificação do outro, que isso também possa acontecer na tua vida, porque você sabe que aqui todos os episódios eu trago esse tipo de relato. Você não vai ter esse relato na televisão, nas novelas, no Big Brother, você não vai ter relato de fé assim, de ressignificação de vida em nenhuma rede que você procurar, mas aqui no Café com Fé você tem. Então eu te espero pro próximo episódio. Se tudo isso fez sentido para tua vida, você já sabe. Curte, compartilha, ativa o sininho, manda para os seus grupos de WhatsApp, outras mulheres que precisam ouvir o relato dessa mulher maravilhosa. Muito obrigado e nos encontramos no próximo episódio. Tchau. Tchau.